Boa noite, queridos companheiros. É uma alegria imensa estarmos aqui, como todos os sábados acontece, para estudarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Especialmente este mês, metade do mês passado, este mês, e uma parte de outubro, estamos estudando a parábola dos trabalhadores da última hora, porque o nosso grupo de estudos irá apresentar um trabalho na 10ª semana de estudos espíritas, que irá acontecer aqui, na nossa Casa Espírita Cristã, no município de Vila Velha, Espírito Santo, que fica na Grande Vitória. Nós vamos, então, continuar, nós já estamos há algum tempo estudando essa parábola, e estamos nos baseando na obra de Alírio de Cerqueira Filho, Parábolas Terapêuticas, em que ele traz toda a parábola explicando cada pedacinho, e nós também vamos acrescentando algumas coisas do Evangelho, do Livro dos Espíritos, além, obviamente, como sempre fazemos, de interromper o nosso estudo quando alguém deseja fazer algum comentário para acrescentar algo às nossas reflexões. Então, nós vamos aqui compartilhar a tela do nosso estudo que nós estamos apresentando, desenvolvendo num PowerPoint. Sei que o Chaco sempre fala para eu fazer. Chaco é meu assessor. Oi? Vamos fazer como você sempre fala para eu fazer. Você é meu assessor. É, assessor, eu acho que o Alexandre. O Alexandre fica aí, que é melhor. Não, eu digo assessor, porque Não sabe na hora dos problemas maiores é o Alexandre que me socorre. O Alexandre, filho, que sabe. Aí sim, né? É Ele verdade. já está. Quanto mais jovem, mais. Ele entende muito dessas coisas. Pior que é assim mesmo. É isso mesmo. É. Nós vamos colocar ele mais à frente, porque nós paramos hoje. Como é que eu faço? Isso aqui tudo nós já vimos, e nós paramos na página 19. Que eu vou dar uma repassada. O Chico não entrou ainda. O Chico veio no das 17 também. Ah, é? Então provavelmente ele não vai. Se ele não vai entrar aí. Vocês se lembram da parábola, gente? Sim. Como aconteceu, o que diz a parábola? Porque nós vamos começar a estudar, e não custa a gente dar uma repassadinha, né? Vamos ver se aqui eu tenho alguma anotação. Ah, sim. 18, 19. Aqui. Bom, a parábola é o seguinte: Jesus falando, né, está registrado lá em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Um homem, um chefe, um pai de família, foi assalariado, foi contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, né, plantio de uva para produção de vinho. E ele chamou os trabalhadores em horas diferentes, mas ele combinou com os trabalhadores que ele ia pagar um denário. O denário era uma moeda romana da época de Jesus, que tinha a figura do Tibério César, que era o imperador da época. E todo trabalhador, independente do que ele fazia, ele ganhava um denário por dia. Todos os trabalhadores eram pagos por dia, recebiam um denário. E ele chamou trabalhadores às 6 horas da manhã, que eles chamavam de primeira hora, depois às 9 horas, de 3 em 3 ele foi chamando, meio-dia, 3 horas da tarde, e por fim, os últimos trabalhadores ele chamou a 1ª hora, que seria 17 horas, considerando que o tempo, né, é de 12 horas, nesse caso, começava às 6 e terminaria às 18, faltaria apenas 1 hora para eles fazerem o serviço.
E quando, então, terminaram o serviço, ele chamou também os trabalhadores às 17 horas, perguntou por que eles estavam ali à toa, e eles disseram que não tinham sido convidados pelo trabalho. E ele, então, os chamou. Quando ele foi pagar, pediu ao administrador dele que pagasse os trabalhadores. E quando ele foi pagar os trabalhadores, os primeiros, ele começou dos últimos. Isso está na parábola. Os primeiros acharam que iriam receber mais, porque eles tinham começado a trabalhar muito antes, mas receberam a mesma coisa. Começaram a trabalhar às 6 horas da manhã, foram até às 18 horas e receberam a mesma coisa que aqueles que começaram a trabalhar 9 horas, e começaram a trabalhar meio-dia, começaram a trabalhar 3 horas da tarde e começaram a trabalhar às 5 horas. E eles ficaram e foram conversar com o Senhor. E eles disseram, olha, eu combinei com todos vocês que eu ia pagar um denário, que é o que eu acho justo. O trabalho sou eu que pago e eu acho que eu posso fazer o que eu quiser. E você está achando que está chateado porque eu sou bom? E aí o autor aqui vai analisando. Então, ele diz que um denário, na realidade, dessa parábola, no sentido psicológico, no sentido simbológico, não significa dinheiro. O denário é um sentimento, uma conquista espiritual que não depende do número de horas trabalhadas, mas da dedicação nas horas trabalhadas. Por isso, é igual para todo mundo, pois o que importa é realizar no bem, o trabalho no bem, com entusiasmo, disposição e alegria. Algum comentário? Não. Vou seguir aqui, então. E aí a gente se refere aqui, se foi naquela passagem do Haroldo, naquele vídeo de Haroldo também, e uma pesquisa que a gente fez na internet, lembrando que o bônus hora, citado no capítulo 13 da obra Nosso Lar, de André Luiz, né, psicografia de Chico Xavier, não tem valor econômico. Trata-se de um crédito disponibilizado aos habitantes da colônia, né, de Nosso Lar, segundo sua produtividade, trabalho moral realizado, em forma de concessões. Então, quanto mais eles trabalham, mais eles ajudam, mais bônus horas eles ganham. Quer dizer, tipo só um crédito que, quando eles precisam de algum favor, eles vão ao Ministério, vão a quem de direito e pedem aquele favor. Então, não sei se vocês assistiram o Nosso Lar, mas vocês lembrarem que quando André Luiz foi até o ministro Clarencio para pedir trabalho, ele queria pedir trabalho como médico, porque ele tinha sido na Terra, achando que lá em cima ele desencarnava, ele ia continuar como médico. Não pode tomar conta do chão. É. Aí foi uma outra senhora, porque o Clarencio atendia pessoas de duas em duas. E essa senhora foi atendida antes do André Luiz. E ela estava pedindo uma série de coisas. E Já foi estratégia. já é estratégia. Estratégia de idade. Com certeza. Ele fazia isso, porque que ele fazia sempre, né? Não era só essa situação específica com o André Luiz, não. Era porque o outro, né? A outra pessoa. Sempre era por questão de estratégia. Um aprendizado, né? Prestar atenção. E aí a senhora começou a pedir uma série de coisas e ele virou para ela assim, mas a senhora não tem bônus horas, não posso conceder. Ela queria ajuda para o filho. Eu lhe dei um serviço, a senhora não quis. Ah, mas é porque é um serviço muito... Não gostei. Pois é, mas depois eu lhe dei uma outra tarefa e a senhora também não quis ficar. Ah, mas aquele homem que estava lá, que era chefe, tipo chefe, né? Que lá ensinou. Ele era muito exigente. E assim foi, várias tarefas que ela recebeu para, no plano espiritual, realizar alguma coisa. Ela disse, pois é, agora a senhora não tem mais, a senhora não tem nenhum bônus hora para poder, eu possa atendê-la. E André Luiz, que ia pedir o trabalho de médico, né? Depois que viu a conversa ali, Pode comer essa aí. ele virou e falou,
Ah, eu vim pedir um trabalho, eu preciso trabalhar. E aí deram para ele limpar o chão, limpar, né, a sujeira que os outros doentes faziam, etc. Ele começou assim. Então, quanto mais trabalho, mais você ajuda o próximo, mais. E nem sempre o trabalho é lá em cima, às vezes é aqui na terra também, né? Você vem de lá em grupo para ajudar determinada pessoa que está precisando de alguma necessidade, né? Mas a pessoa nem sabe que tem um espírito ali, e os espíritos estão lá ajudando, dando aquele apoio, aquela força moral, buscando induzir a pessoa a não fazer besteira, e a pessoa. Nunca ninguém está só, né, gente? As leis divinas, elas são feitas em benefício próprio de nós mesmos, né? Então, isso aí que é o denário e o sentimento, eu creio que a gente possa acrescentar também que o trabalho, sendo uma lei divina e uma lei natural, quanto mais a pessoa trabalhar, ela está desenvolvendo a si própria. Então, é para ela mesma. Para ela, se ela trabalhou mais, é porque foi em benefício dela mesma. Conforme você está falando, vamos só. Né? Sintetizando aqui a geral, o trabalho constante nos dá força permanente. Isso Ela está fazendo em benefício próprio. Então, o cara trabalhou 1 hora, mas ele já tinha algo feito dentro dele. Lembrando Ele recebeu só um denário, trabalhou 1 hora, mas ele já tinha feito algo dentro dele. O outro precisava mais, que é aquele que trabalhou 1 hora. e às vezes aquela 1 hora ele Se levar em consideração que é uma lei, quem trabalhou mais precisava ter trabalhado mais mesmo. O outro já tinha trabalhado em outras épocas. Agora, cumpriu com 1 hora e resolveu o problema. considerando a lei da reencarnação, é verdade. E mesmo aqui, no nosso trabalho, no campo físico, quanta coisa a gente não aprende. Sem dúvida. E às vezes situações que nós somos colocados, que nós temos que pensar. Fala que o trabalho desenvolve a nossa inteligência. É necessário trabalhar para desenvolver a nossa inteligência. Conviver com aquelas pessoas que a gente antipatiza. Aí já aprender a ser líder, aprender a se subordinar. Isso, exatamente. Tem que aprender os dois lados da moeda. Isso aí para poder justamente se autodesenvolver. burilar, né? E adestrar, nos adestrar. Por isso que a encarnação, nós precisamos da reencarnação. Porque no plano espiritual, você vê, mesmo assim tem pessoas rebeldes, né, como essa senhora, né? Mas no plano espiritual é mais fácil. Você não encontra, assim, pelo menos numa colônia, não estou dizendo nem falar do nosso lar, numa outra colônia. Num livro que a gente foi editado pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, quando do MS, né? Um dos livros, eu não me lembro qual é de jeito nenhum, depois você disse que leu também, que você estava no você me achar, você me fala, então eu não sei qual é o livro. Ele fala, do espírito, que existia uma colônia no centro de Vitória, mais ou menos no centro de Vitória, que chamava-se Colônia Moscou. Quer dizer, nosso lar era do lado do Rio, né? Mais para. Aqui é a nossa Colônia Moscou. Então, obviamente, que a gente tem, né, trabalho para realizar. E quando a gente está na colônia, é isso que eu ia falar. Todo mundo é muito agradável, é simpático, os benfeitores são compreensivos, se você faz besteira, ninguém briga com você, chama e fala, né, de uma maneira tranquila, paciente, tolerante. Então, não há como você fazer nada errado. Mas aqui na Terra, com as dificuldades, a pessoa que te fecha no trânsito, né? O outro que para no local proibido, o outro que sai te xingando, o outro que você quer arranjar um trabalho, o cara não te dá, ainda diz que você é inútil, um monte de situações, né? Inúmeras situações. É aqui que a gente tem que aprender. Mesmo assim, lá, a gente pode não ter condição de fazer nada errado, mas a gente tem condição de não fazer o que já é alguma coisa errada. Né? É verdade. É o caso da senhora do livro de Lembrando Isso. Né? É verdade. Ela tinha as oportunidades, mas não colocava em prática. Então, esse não fazer também para ela gerava um efeito negativo, tanto que ela não conseguiu, né, o que ela queria por falta do bônus hora que ela
poderia ter tido se ela tivesse praticado o trabalho como forma de melhoria da sua capacidade espiritual. Exatamente. E o fato também dela não ter pedido adotar nenhuma tarefa fez ela ficar meio isolada, porque ela não fazia amigos. Quando você realiza alguma tarefa, ou você, junto com outras pessoas, você vai criando amizade. E ela se isolava, porque ela não queria se envolver com ninguém, ela achava um chato, um aquilo. Então, como consegue ajuda numa hora de necessidade para um filho, por exemplo? Quantos espíritos aqui, às vezes, vão visitar um filho, vai visitar a filha, vai visitar o pai, vai visitar alguém da família, vê alguém e grita, socorro, como o André Luiz foi chamar para o marido da esposa dele, né? Conseguiu se controlar, viu que ele não estava bem e tirou toda aquela mágoa que ele estava, aquele despeito lá e resolveu pedir ajuda. E essa ajuda não aparece no filme, que eu achei uma pena, que a Narcisa vem, ouve pelo pensamento a ajuda, o pedido de ajuda dele, ela vem até ele, vai na floresta próxima, ela vê a situação dele, você está com pneumonia, com bronquite, era uma coisa que na época não tinha nenhum remédio. Esse é hoje. E ela vai... Isso eu não sei, provavelmente. E ela vai numa floresta próxima, vai conversar com os elementais, com o que tomava conta daquela região, e pede licença para pegar umas folhas de eucalipto, manga, não, acho que é manga, né? Eu não sei o que é, não me lembro. E ela pega essas folhas, faz alguma coisa, que eu também não me lembro, não me recordo, mas faz algum medicamento e leva e o moço fica bom. E o outro, que bom, o médico resolveu, que coisa boa. Ninguém sabe que os espíritos estão ali por trás, dando aquela ajuda, né? Então, que eu me lembro no filme, aparece, se não me engano, uma água frutificada, para ele tomar. No livro tem esse detalhe que ela está falando. No livro ele chama a Narcisa pelo pensamento. Ele gostava muito dela, ela gostava muito dele, era enfermeira lá. Ela vem e providencia essa... Mas no filme não tem essa história, mas aparece ela frutificando a água. E às vezes eu acho bom, isso é só um comentário, não vou criticar, até porque já aconteceu e foi muito bom, né? Mas em vez de ficar passando aquele povo o tempo todo aquele parque ali, aquele riozinho, aquela lagoazinha, todo mundo ali podia fazer uma ação dessa linda, né? E vai na E cabeça outras coisas, exato. Mas tudo bem. Teve aqui o nome dele? O ator. O ator teve. Eu digo que está na cabeça do diretor. Eles iam lançar agora, em 30 de setembro, o nosso Lar 2, Os Mensageiros. Foi para janeiro. Mas o diretor, eu coloquei, acho que eu postei, não botei. Você colocou que foi para janeiro. O diretor fez uma entrevista, né? E ele falou que ele transferiu para 25 de janeiro, que teve uns probleminhas, não especificou muito bem o que foi lá, mas foi transferido para 25 de janeiro. Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então, prosseguindo, isso acontece, isso aí, tudo que eu estou lendo fora, esses destaques, estão lá no livro do Arilio Cerqueira. Isso acontece em conformidade com as leis divinas, pois Deus é equânime e oferece a todos os seus filhos oportunidades várias para realizar o bem. Ainda existem, infelizmente, algumas crenças que acreditam que Deus é partidário. Exatamente. Supereleva algumas pessoas, ajuda principalmente a umas, mas Deus é igual para todo mundo. Claro, gente, senão não seria Deus. Né? A gente não poderia compreender se fosse, como você falou, partidário. Deus fala por ajudar, a gente se apoia, não ajuda. Exatamente, porque exatamente. Vou ajudar o Odete, porque o Odete é espírita, mas não vou ajudar o outro porque o outro é. Ou então, vou ajudar o outro porque ele tem outra religião, e não vou ajudar Chapu porque Chapu é espírita.
Então, e a quantidade de espírito é muito pequena, né? Então, se fosse assim, estaria totalmente errado. Haroldo estava contando e realmente eu me lembro desse fato. Que um grupo de jogadores foi visitar, só para dizer, eu não estou inventando nada, que foi visitar, saiu no jornal, mas tem tempo isso, tem alguns anos. Um grupo de jogadores foi visitar uma instituição de crianças, que a gente chama de orfanato, mas hoje acho que tem outro nome. As crianças animadíssimas, jogadores de futebol, tudo que criança gosta. Quando eles chegaram lá, descobriram, eles eram de outra religião, comecei a falar, né? Descobriram que a instituição é espírita. Aí deram meia volta, não entraram. Como a mídia publicou aquilo e a coisa não ficou boa para eles, eles voltaram e foram visitar as crianças em outra oportunidade. Mas eu vou te falar que isso está mudando, tá? Está melhorando muito. Tá melhorando. Eu tive experiência dessa. A Casa Espírita estava precisando aqui de um contador. Logo depois que era o Marquinhos, lembra do Marquinhos? Marquinhos era o contador aqui da instituição. Aí estava sem contador e fui procurar. E eu encontrei lá uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo. Ele é contador, era e era contador. E fui lá, levei os papéis todos, fui a Ismael, levei os papéis todos. Ele olhou Casa Espírita Cristã, disse, não, eu não faço. Não, por quê? Não, é espírita, eu não faço. Falei, como? Não faz? Você é um profissional. Disse, não faço. Eu sou católico. Não existe isso, rapaz. E não fiz. Eu postei um vídeo, botei, acho que eu não lembro se eu botei no grupo, gente. Se não botei, vou colocar. É um vídeo muito emocionante. Eu chorei do início ao fim. O Carlos Vereza, ele tem um canal, chama-se Nas Veredas do Vereza. Carlos Vereza, ator. Ele é um espírita há muitos anos. E ele frequenta o Lar Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro. E ele foi entrevistar uma médium, que diz que essa médium tem mais de 50 anos de mediunidade. Uma senhora, ela já deve estar com uns 80 anos, não sei, não consegui identificar. Você sabia que ele é meio parente meu? Ele é parente meu também. Não sei. Vocês são valentes. Porque o meu... Bom, depois a gente fala, porque agora não vem o caso. Então, essa senhora, ela disse que desde 5 anos de idade que ela começou a ver espíritos. Viu primeiro o avô, e o avô falou, minha filha, chama seu pai, eu preciso falar com ele. Era de madrugada, era com 5 anos de idade, para ela estava vendo o avô, ela nunca, jamais imaginou, nem sabia nada de evidência. Aí ela, vamos, eu quero pedir perdão ao seu pai. Papai, vovô está aqui. Não, ele está aqui, ele está falando que é vovô fulano de tal. Começou a falar, o quarto do pai era do lado, assim, o pai foi lá. Aí ela começou, vovô está aqui, ele é assim, assim, o nome dele é assim, assim. E começou a contar uma história que só ele e o pai sabiam. Que o pai havia maltratado ele, feito algumas coisas, e ele, ninguém sabia. Aí ele falou, isso assim, assim, eu te peço perdão, você está chorando. E ele dizia, ele está chorando, papai. Diz a ele que eu perdoo ele. Passou um tempo. Com 10 anos de idade, um dia ela olha para cima e viu algo que mais tarde ela foi descobrir, que era nosso lar. E ela viu aquela coisa estranha, um olho. E aquilo depois sumiu e o olho ficou. Passados muitos anos, vou até assistir o vídeo de novo, porque eu não me lembro o que ela foi fazer no lar de Frei Luís. Ela era católica. E ela foi no lar de Frei Luís, e chegando lá, foi conversar com uma pessoa, um problema que ela teve, a filha dela com um problema. E ela foi conversar com uma pessoa e sentou-se numa mesa com vários livros espíritas. E ela sabia que aquele lar era um lar espírita, mas ela tinha pavor ao espiritismo. Então, ele falou assim, minha filha, pega um livro.
Não, não quero. Não, pega um livro para você ler, vai ser bom para você. Aí ela falou assim, vou fechar o olho, eu não quero ler esses livros de macumba, não vou ler isso nada, livro de macumba. Aí ela fechou o livro e pegou, fechou os olhos e pegou um livro. Aí ele está conversando e ela assim, vou sentar em cima desse livro. E quando eu for embora, eu vou embora e deixo o livro aqui. Ah, não vou pegar livro de macumba. Aí ele se levantou e ele falou, você esqueceu o livro. Ela pegou, levou o livro para casa. E ficou naquele negócio. Não ouviu, ela não olhou para o livro. Quando ela chegou em casa, ela disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Esse livro está me chamando, assim. Parece que tem uma força que está pedindo. E isso é isso. E ela ficou naquele negócio o dia inteirinho. Quando chegou mais ou menos de noite, ela disse, eu vou olhar esse livro aqui. Quando ela olha, Cidade do Além. Você conhece? Não. É um livro recebido por, acho que é Igorina Cunha, sobrinha, era sobrinha de Eurípides Barçanufo. E ela escreveu esse livreto fino e ela recebeu vários desenhos de nosso lar. Então, o livro é todo detalhado, com todos a praça central do nosso lar, o edifício da governadoria, os ministérios. Quando ela viu aquilo, ela não deixou chorar. Foi isso que eu vi quando eu tinha 10 anos. E tinha lá o olho, que eu tenho esse livro, eu não me lembro que olho é esse. E tinha lá o olho, que ela tinha visto também, que ficou um tempão em cima, ela olhava e via o olho. Aí depois disso ela resolveu buscar, né? Leu o livro e resolveu buscar outras informações e ela está na mesa mediúnica, tem uma evidência maravilhosa e o Carlos Vereza fala para ela, pois é, né, Vanete? 34 anos que eu sento ao seu lado na mesa mediúnica. E ela tem mais, ela já tinha começado antes dele chegar lá. E é uma história de uma mulher extraordinária, de uma humildade, de um amor por Deus, por Jesus. Isso. Ah, o olho. Isso aí. De um amor por Jesus, uma coisa profunda por Nossa Senhora. Você vê que ela fala, ela se emociona e é uma entrevista maravilhosa. E aí, então, gente, em Cidade do Além. A gente pegou lá a pergunta 803 do Livro dos Espíritos, só para reforçar a informação ali, né, porque nós somos leis de Deus e somos todos iguais, onde os Espíritos falam, todos somos iguais perante as leis de Deus e todos tendem ao mesmo objetivo, que é a evolução. Não sei por que não está saindo só aqui para mim a imagem. Deixa para lá. Por isso, aí já é a slide número 20. Por isso, Jesus diz que receber um denário, independentemente das horas trabalhadas, é justo. Ele fala, não é justo. Você vai receber o que é justo. Se trabalharmos dando o melhor de nós, realizando o trabalho no bem, no limite de nossas forças, é justo que nos sintamos felizes com o dever cumprido, ou não. Claro, gente, eu não sei vocês, mas acho que é a coisa mais gostosa quando você consegue realizar uma tarefa, seja em que nível for, de estudo, de trabalho, de ajuda ao próximo. Você, que bom! Sentir um peso. Não é? Então, o trabalho ao próximo, então, a situação é bem maior, né? Essa casa espírita logo do anos aí de 1980, né? A 90. Aqui é a casa espírita, né? O quanto que se trabalhava, né? Se virava quase o dia. Você virava à noite. Não estava de férias, então, ele trabalhava. E quando a gente saía cansado, não. E Júlio não gostava de tirar as férias, não. A gente chegava, tirar as férias, passear um pouquinho. Não, mas
Não, aí nós trabalhamos, nós não tínhamos Sempre que dava, ficar aquilo também. A gente ficava, a gente fazia, nossa Senhora. sempre inventavam um troço para poder fazer. No que mudou? Hã? E o que mudou? Faltou um líder com E esse era um líder propósito. que, Né? exatamente, era um líder que Porque envolvia todo mundo. se você tivesse, você chegasse e estivesse fazendo alguma coisa, ele gostava muito de coisas artesanais, né? Principalmente, né? Você chegou, ele vai dar um serviço para você. E chegaram mais dois, três, ele vai arrumar serviço para dois, três. Se chegar a 100 pessoas, ele vai arranjar serviço para 100 pessoas. Ele tinha uma habilidade. E, por exemplo, sábado, que dia vai ser? Vai ser domingo? Esse dia 30, né? Vai ter a Delícia de Minas, o almoço. É 8 de outubro. 8 de outubro. Então, se fosse, se Júlio tivesse aqui, a gente já estava fazendo lembrancinha, ensaiando dança para apresentar, porque a gente apresentava as danças. Dança e os almoços. A gente está comentando isso que é maneiro que a gente comenta para você saber também da história da instituição. Né? Os almoços todos eram a caráter. Né? Fazer um almoço árabe. Todo mundo vestido de árabe. As dançarinas. As dançarinas todas de árabe, vestidas de árabe. Comida árabe. Eu, por exemplo, era um maître. Recebia lá Tinha garçom, maître. Garçom, mestre. Garçom, tudo de gravata. O pessoal do SENAC veio na Casa Espírita para orientar a todos, o Estácio também servia como garçom, orientar a todos como proceder como garçom, a forma que agia, que servia. E ele era professor, tá? Foi meu professor. E outra coisa, música. A gente tinha o coral. Então, o coral ele era bastante recheado, né? Tinha umas 40, por aí, tinha muita 40, 50 pessoas no coral. E se cantava música clássica, não era só música espírita. Não, música espírita, mas muito clássica. popular brasileira Ele também. fazia as adaptações, ele fazia as adaptações e eram fantásticas. A gente, claro que os espíritos estavam ajudando. Né? E, obviamente, viajava muito. Júlio atendia muito a solicitação de casas espíritas no Espírito Santo e fora, para poder orientar com relação à evangelização, que ele tinha muito conhecimento. Eu entendo. Isso aí foi uma fase também. Porque tinha muito menos casas espíritas naquela época. Nos anos 60 tinha muitas poucas casas espíritas. E agora não, agora já tem quase que todo bairro já tem um. Então, em função disso também. E outra, quem estava aqui participou precisava daquilo para poder animar, a estudar. Como me ajudou. Exatamente. Eu, quando eu trabalhava muito, assim, de segunda a domingo eu trabalhava no meu emprego profissional. Ele me pôs para dar aula, eu dava aula à noite. Eu vinha dar aula à noite aqui, eu dava aula no cursinho e no segundo grau, de física e matemática. Eu dava só sábado, porque eu trabalhava semana. Pois é. Aí então participava dentro do que era possível para mim. Né? E acontecia assim, claro. Eu estava trabalhando nas obras aí, não tinha identificação. E acontecia fatos assim, interessantes, que a gente registra isso até de uma forma meio jocosa, engraçada. Nós fomos fazer uma apresentação, foi no Rio, e lá era a apresentação, uma instituição humilde, né? Tipo, era na Baixada Fluminense. Sim, você fala mas eu não sei qual. Vou te lembrar. Era o coral e o jogral. O coral apresentava, então o jogral também se apresentava ao mesmo tempo. E tinha lá, era uma homenagem feita a Kardec.
E quem declamava a poesia era eu. Chora até. Você está lembrando disso? Claro, chora a terra infeliz, Aí, feito na a hora de que chagas. começamos a fazer a apresentação, quando eu comecei o jogral, chora terra infeliz, rapaz, caiu, raio, chuva, o telhado era de Zinco. uma pedra para todo lado, pedra de gelo, né? E caía até dentro da instituição lá, caía aquele negócio todo. O pessoal botou a mão na cabeça. Para de falar, próprio Deus. Coisa engraçada. Mas vamos prosseguir aqui. Jesus conclui a parábola dizendo: assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Ah, sim, os últimos. Leia os últimos. É uma senhorinha que está ali em último lugar na fila. Eu só cortei, eu botei só um pedacinho. E ninguém deu lugar para ela. Ela ficou lá no último, uma senhorinha. Quer dizer, na realidade, ela tinha que estar lá na frente. Mas isso é só para. Mas é que o Espírito era anônimo. Esses dias a minha irmã foi passear de lancha, né? Ela com a minha, as duas irmãs. E ela viu um monte de gente chegar e tinha uma senhora querendo chegar, sentar na frente, e sentou uma moça bem apessoada, e ela falou assim, esse lugar aí é preferencial. Minha irmã falou, né? Aí ela virou e falou assim, mas eu sou preferencial, eu sou gorda. Aí a Gilda falou assim, né? Eu falei assim, Gilda, você não pensou assim? Cala a boca, Gilda. Fica quieta. E nós, os espíritas, como estamos nesse processo todo? Quem somos nós? Somos exatamente os trabalhadores da última hora. Já fomos chamados ao trabalho em outras horas, mas negligenciamos o convite, preferindo César a Jesus. Agora, somos convidados à lida novamente. Na última hora que nos resta, que nós estamos nesse mundo de transição, quer dizer, agora ou nunca, né? A gente tem que. É fundamental que aproveitemos a oportunidade, pois Jesus diz que são muitos os convidados para trabalhar na vinha, mas poucos os escolhidos. Mas para os escolhidos, poucos não é porque ele escolhe, né? A gente tem que entender isso. É porque as pessoas não realizam o trabalho que tinham que realizar. Elas fogem da responsabilidade, elas se recusam a atender o chamado. Eu acho tão bonitinha essa figura aqui, o escolhido. Por que são poucos os escolhidos, apesar de muitos os convidados? Praticamente, gente, convidados é a terra inteira. Toda a terra. Basta estar na vinha para poder usufruir o salário? Não. Porque se o salário é consciencial, não basta estar na atividade para recebê-lo. É necessário cumprir o dever consciencial de servir a Deus com entusiasmo, alegria e disposição. Como são poucos aqueles que servem de forma diligente, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Emmanuel, no livro Caminho da Luz, ele fala que nós devemos atender, fomos chamados e agora devemos atender ao apelo do escolhido. Vamos lembrar aqui uma lição de André Luiz, eu acho que naquele livro Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade, em que no mundo espiritual havia
sido escolhidos mais de 200 espíritos para receber instruções com relação à mediunidade, propriamente dita, né? Acho que quase 300, eram 280, dá um número lá realmente considerável. E esse pessoal todo, eu não sei se eu também estava no meio, ou algum de nós aqui estava no meio, esse pessoal todo foi instruído, orientado e se comprometeu em, quando estar aqui na Terra, encarnado, procurar dar a continuidade ao trabalho através da mediunidade. Pois bem, desses 280 escolhidos, apenas 3, André Luiz fala, que apenas 3 que haviam se comprometido, só 3 é que levaram a efeito daquilo que havia combinado no mundo espiritual. E a gente vê que o negócio não é fácil, né? Chega aqui, esquece, não sabe, se comprometeu. Você não sabe, bota a mochila nas costas para descer, quando você desce, você não sabe em que compartimento está na mochila que você trouxe. Mas o meio também não pode levar a pessoa, o espírito, para um caminho diferente? Como é que é? Pode. Meio. Sim, tem muita influência. É. Tem muita influência. Escolha sua, né? Mas é exatamente. Sim, a escolha é nossa, mas como a gente está sob o véu do esquecimento, né, a gente não pode falar que a escolha foi errada. Né? Mas a Mesmo a escolha sendo errada, é também um aprendizado. Exatamente. Nunca deixe. Só que a gente precisa de se esforçar para fazer a escolha certa, porque o sofrimento é menor. É porque se você Porque a escolha errada tem não mais sai fundo, né, gente? Lá dentro. E a gente tem que levar em consideração que as leis divinas estão gravadas em nós, com toda essa informação que a gente recebe no mundo espiritual, que há uma programação, você vem realmente com uma tarefa, muitas vezes definida, a menos aquelas reencarnações compulsórias, né? Eu estou aqui falando de uma reencarnação natural, normal. Se você recebe todas essas informações, a gente vê que ainda o nosso lado negativo, quando a gente desvia o caminho, ele está mais evidente, né? Mais forte. Mais forte. Mas quando eu falo do meio, é o seguinte: 200 escolhidos para fazer esse trabalho. Os 200 vieram na área espírita, que imagina um que tenha vindo num lar evangélico naquela época, né? Onde a formação era completamente contrária à formação espírita. Talvez para ele as decisões possam ter sido muito mais difíceis de serem tomadas, né, para entrar no caminho da mediunidade do que o outro que já nasceu no lar espírita. Isso no meio pode influenciar, né? Vai influenciar, mas depende muito do grau de maturidade espiritual de cada um. Aqueles que se prepararam muito no plano espiritual já têm uma bagagem maior, ele pode fazer uma escolha melhor. É aquele caso, né, da pessoa que nasce lá numa favela, onde o tráfico é constante, os homicídios são... E não se envolve. Não se envolve. Então, Ainda faz, às vezes, um trabalho. Ainda faz um trabalho voluntário, um trabalho social, né? Uns que reencarnou ali para ajudar a tentar ali. Quantos não reencarnaram no mesmo local, com o mesmo objetivo, mas que não conseguiram atingir esse objetivo? Volta o outro slide, que eu vou fazer um comentário também. Nem todos nós negligenciamos o convite, preferimos a César. Uma boa parte dos espíritas foram participantes daqueles primeiros cristãos, reencarnaram em várias religiões, mas
e se iludido com alguma coisa que se desviou do caminho. E agora está recebendo essa oportunidade de estar aqui como espírita, para ver se consolida. Mas muitos de nós fomos dos primeiros cristãos, Sim. e agora somos os últimos, somos espíritas. É uma experiência. Reencarnaram como religiosos em várias situações, em várias religiões diferentes, e não conseguiram se situar porque se desviaram de alguma forma, e um pouco ficou. Por isso que agora vem como espírito. Eu não concordo muito de falar que nós fomos sucesso para Jesus. Foi uma ilusão que nós tivemos. Sim. Mas muitos de nós fomos participantes daquelas encontros em catacumba e tudo. Nem todos se elevaram e foram para outro planeta. Muitos continuaram aqui mesmo, reencarnando em várias religiões e vieram parar aqui agora no Espiritismo. Eu confesso a vocês, pela experiência que a gente adquiriu, nessas viagens que a gente tem feito, principalmente lá da Europa, né? Mais propriamente na Irlanda, que eu tive lá, eu diria a você que ser espírita hoje lá, para mim, seria difícil. Pois é. Seria muito difícil. Dado o grau de materialismo. Seria muito difícil. Seria romper com a barreira. Mas a dificuldade dos países desenvolvidos é justamente essa. Como não existe mais, por exemplo, trabalho social, necessidade de trabalho social, acho que a gente já comentou aqui, porque eles têm tudo, não existe gente passando fome, não existe gente passando necessidade. Então, eles, de um modo geral, ficam cansados, não tem nada que os atrai, tudo é fácil. Tudo é fácil, mas tudo é difícil. Sim, mas então o interessante seria se pudessem voltar aos interesses para ajudar, porque existem pessoas, mesmo sem necessidades materiais, muitas pessoas com necessidades psicológicas. Quanta gente hoje está perdido, está com depressão, está com síndrome de pânico, em qualquer lugar do mundo. Isso aí, Interessante. Fato real, né? Fala, Chaco. Lembrando que o livro A Caminho da Luz, nós vemos como o cristianismo foi desviado tão fortemente na Europa, que Jesus enviou Maomé para fazer uma barreira contra aquilo que estava ocorrendo. O que os cristãos fizeram? Foram matar os muçulmanos, como nós estávamos lá, provavelmente matando muçulmano. Ou eu estava do outro lado, era muçulmano e me mataram. É mais provável. Com essas características físicas que você tem hoje, é mais provável que você foi morto. Foi morto. Mas é isso. Então, nós tivemos essas oportunidades. Não só por filho de César, mas como iludido por outros, provavelmente por nós mesmos, e adotamos outro caminho. É verdade, então você tem toda a Mas, assim, países subdesenvolvidos ou ainda em desenvolvimento visam muito para esses países já desenvolvidos, como Finlândia, Dinamarca, que tem uma estrutura social mais forte, mais desenvolvida, né, com, como é que fala? Distribuição de renda igualitária para todos, onde a saúde seja bem vista e tudo mais. Mas que, eu concordo com você, já vi muitas reportagens nesse ponto, o nível, por exemplo, de suicídio aumenta significativamente. Acho que a gente volta a uma resposta que você me deu há pouquinho. Talvez o que falta é um líder, né? É um líder que tenha exatamente, que consiga fazer um papel de fazer esse upgrade final que esses países têm, para pensar muito mais no amor, no próximo, do que em si mesmo. E olha só, Divaldo, quando esteve lá na... Exatamente. Divaldo, quando esteve na Europa, ele abriu, não que ele próprio tenha aberto, mas ele incentivou e ajudou a pessoas a abrirem instituições espíritas. Na Suécia tem casa espírita, na Noruega tem casa espírita. Agora, são instituições pequenas e que lidam a filha do Sérgio Mael, dificuldades. Ela faz parte da Federação Espírita.
Mas são movimentos pequenos, né? São. E Jesus estava tão preocupado, né? Jesus preocupado é ótimo. Jesus estava, trouxe, né, o evangelho dele para o Brasil, né? Parece que os Estados Unidos aumentou um pouco mais a quantidade. Aumentou. O Haroldo, esse fim de semana agora, foi para lá, no passado, eu vi num vídeo dele falando. Ele ia em 3 ou 4 cidades dos Estados Unidos fazer palestra. Tem muito. Inclusive, Então, lá a Adriana, você lembra de Adriana? Ela frequenta a casa dela. Lá, ela nasceu no norte. O William Martins vão também fazer algumas palestras nos Estados Unidos. E lá também, onde a Lara está morando, a gente vê que essa parte que eu estava comentando, né, do materialismo, lá ainda é muito grande. As pessoas ainda se prendem muito. Lá, principalmente, né? Irlanda foi o berço de muitas controvérsias, né? Lá tiveram os celtas, não é isso? Uhum. Os celtas, os vikings, né? Os celtas eram... Vikings era mais... Vikings eu acho que é mais para Noruega, Suécia. E eles são guerreiros. Ativos, né? Não, os arianos. Eles deram origem à raça ariana. Nós também. Hein? Nós também. Os latinos também. Latino. Pois é. Então vamos lá, gente. Só para concluir aqui, no próximo sábado nós vamos então que ele traz também os textos, as mensagens do Evangelho que falam a respeito disso, que é no capítulo 20. Então, estudemos a seguir um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, e tem 2 que tem tudo a ver com essa parábola. É uma mensagem de Constantino, espírito protetor. Vai falar, o obreiro da última hora tem direito ao salário, etc, etc. Aí a gente vê isso no próximo sábado. Esse outro autor de parábolas e ensinos do Evangelho, como é o nome dele? O Rodolfo Caligares. O Rodolfo Caligares tem também. Caíba Schulte. Caibá Schulte. Tem também o... Não, o Caibá. O Caibá. Não vou falar com esse cara para mudar o nome, que é... E tinha também aquele que... Eu estou querendo lembrar desse que você está... Estou tentando lembrar também. É o Boa, né? Tem o pensamento dele. Como é que é o nome dele? Richard Simonetti.